Olá pessoal, professor Rafael aqui e hoje eu vou falar sobre termos em inglês na informática. Como o idioma inglês é classificado como idioma universal, pelo menos até o presente momento, é importante que todos saibam alguns termos em inglês dos principais produtos que nós usamos no mercado, pois é incomum em sites de compras usarem essas terminologias. Então na aula de hoje veremos a grafia dessas palavras, a pronúncia e a aplicação de cada uma delas. Caso você tenha um conhecimento inferior ao básico na área do inglês, segue algumas dicas para você implementar um pouco esse conhecimento. Faça a experiência de tentar assistir algum filme ou alguma série com a dublagem em português, mas com as legendas em inglês. Se foque nas legendas enquanto você ouve o áudio em português, para você ter uma noção da aplicação da grafia dos termos em algumas situações do cotidiano. Utilize o Google Tradutor, faça testes, escreva frases, palavras, termos, para você ter uma noção de como fica a tradução do português para inglês. Hoje em dia existem vários aplicativos gratuitos para você poder instalar no seu celular ou no seu tablet com o intuito de aprender o idioma inglês. Recomendo que você faça essa experiência. A principal dica para quem está aprendendo inglês ou para quem quer aprender é inicialmente entender a compreensão do texto. Você conseguir ouvir uma palavra ou ler uma frase e conseguir compreender. Uma vez que você já tem a compreensão, fica mais fácil trabalhar a oratória, a pronúncia correta de cada palavra, cada texto em inglês. Ou seja, compreensão primeiro, pronúncia depois. Como tudo na vida, aprender é sempre complicado pela primeira vez. Logo, você tem que ter bastante paciência para poder aprender o inglês corretamente. Então vamos aos termos. Temos ali computer, que a pronúncia seria computer, que a tradução seria computador, ou seja, o equipamento eletrônico. Lembrando que o termo computador ele se aplica hoje em dia tanto para as máquinas de mesa, como também notebook, celular, tablet. Todos eles são computadores, só que existem tipos diferentes. Como por exemplo o modelo de mesa é o desktop, o modelo para bolso é o celular, é o smartphone. Cada modelo diferente traz diferentes tecnologias, por isso que tem termos diferentes. Computing, que seria computação, a área da informática. Da mesma forma nós temos technology, seria a área de tecnologia. Perceba que em inglês não existe uma tradução direta para a informática, então utilizamos ou computing ou technology. PC, que é a sigla para personal computer, termo aplicado para o computador pessoal. A ideia é que utilizamos o termo PC para uma máquina pequena, uma máquina caseira, um computador que pertence a você, ou seja, é a sua máquina pessoal, é o seu computador pessoal, já que antigamente, no começo da informática, computadores só eram vendidos para empresas, não existiam lojas de informática, lojas com computadores para serem compradas pelo grande público. E uma vez que essa tecnologia foi desenvolvida, máquinas pessoais, foi empregado esse termo PC. Hoje em dia a gente aplica mais o termo PC para o computador de mesa, computador caseiro. Software é o termo que se aplica para os programas, os sistemas, aquilo que é virtual no computador. Application ou app é o termo que se aplica aos programas, aos aplicativos, principalmente nos sistemas mobile, que são os sistemas móveis, como por exemplo o celular e o tablet. System é o termo que se aplica para o sistema. Aqui no Brasil, geralmente usamos o termo de sistema a um programa que gerencia outros programas. Por exemplo, o sistema Windows, que é um sistema operacional. É um grande programa, na verdade é um conjunto de programas que gerenciam várias funções da máquina, inclusive outros programas secundários. Internet seria a internet em si, um meio de comunicação entre computadores. Computer Network. Network representa rede, conexão. Então, Computer Network representa a área de conexão entre várias máquinas distintas em um único grupo, para que essas máquinas troquem informações entre si, para que os usuários possam fazer uma comunicação entre sistemas, envio e recebimento de dados, troca de informações. Archive and File são os arquivos da informática, os arquivos de computador. Toda vez que você desenvolve uma informação, uma música, um texto, um vídeo, uma imagem, ele tem essa classificação, ele é um arquivo, ele é um file. Data, apesar da escrita ser data em português,
A pronúncia é data, que representa informação, dado. Então eu posso dizer que um file ele é composto por data. Folder representa as pastas do computador. E as pastas são a forma criada para a gente poder organizar os arquivos, organizar os files. Então o folder ele é fundamental. Directory seria os diretórios, as unidades de armazenamento do computador. Um HD ele tem o seu próprio directory, um pendrive, um cartão de memória, serve para você criar as pastas e organizar os arquivos. Aí nós temos os três termos muito usados na área de criação de documentos, como cut, que representa o recortar, que é quando você vai mover um arquivo, uma informação de um lugar para o outro. Nós temos copy, que é copiar, que é quando você vai clonar uma informação, ou seja, replicar uma informação que está no canto A para o canto B. E nós temos o paste, que representa o colar, ou seja, toda vez que você faz um cut ou um copy, você tem que dar um paste, que é o famoso Ctrl+V, é o colar, é efetuar a ação de recorte ou de cópia. New representa a opção de novo, criar um documento vazio para você poder desenvolver o conteúdo. Open seria abrir um novo documento, carregar um documento já previamente salvo na tua máquina ou em um pendrive. Save seria o ato de você salvar o documento. Após criar um documento novo pelo new ou abrir um documento pelo Open, após uma modificação você tem que dar um Save, para que as modificações sejam salvas nesse arquivo. A função Save As serve para você pegar um arquivo que já foi salvo anteriormente e salvar ele num novo lugar, salvar ele no pendrive, salvar ele na rede. Então a diferença entre Save e Save As é que Save, entre aspas, serve para você salvar o arquivo pela primeira vez ou gravar as modificações dele no local que ele já estava salvo. Já o Save As é para você escolher um outro lugar para ele ser salvo também. Rename é para você renomear o nome de um arquivo. Essa função também pode ser usada para pastas. Close serve para você encerrar um arquivo, fechar um documento. Quando você já terminou de fazer aquilo que você queria, você pode dar um close no arquivo para encerrar a edição, encerrar a visualização do documento. Já a função Exit serve para você encerrar um programa, fechar um software, fechar um programa quando você não quer mais utilizá-lo. Upload serve para você pegar um arquivo que está na sua máquina e enviar ele para a nuvem, enviar para a internet. Já o termo download é o processo contrário, quando você já tem um arquivo que está salvo na nuvem e você quer trazer ele para o seu computador. Zoom in representa a função de você aumentar a tela ou aumentar um objeto que está em tela, para ver mais detalhes, ver um objeto maior no enquadramento do monitor. Já a função Zoom Out serve para você se afastar do objeto, diminuir ele em tela, para ele ficar com uma proporção menor em relação ao tamanho, à resolução do seu monitor. Send representa a função de enviar, muito utilizada em mensageiros como o WhatsApp, o Telegram, o Insta ou no próprio e-mail. Receive representa a função de você receber o arquivo, ou seja, se você dá um send em um arquivo, alguém vai ter um receive para receber o que você enviou. Já o termo turn on representa a função de você ligar. Quando você liga o seu computador, quando você liga o seu aparelho, o celular, você está tendo a função de turn on, que representa ligar, ativar. Já turn off é o contrário, significa desligar, desativar. Online representa que algo está ativo na internet, que pode ser uma pessoa, um usuário, algo que está conectado a uma rede, está disponível para poder fazer algum tipo de interação. Já a opção offline representa o contrário, de você estar desconectado, você estar fora de conexão, fora de comunicação. Já a função install representa instalar um programa, um jogo no seu computador. Já a função uninstall representa desinstalar algo, ou seja, remover, apagar um programa, um software que não é mais desejado na sua máquina. Input representa inserir algo, entrada de informação. Já output representa saída de informação. Aqui na tela eu coloquei um exemplo de dispositivo, de periférico que tem essas duas funções, que seriam fone de ouvido, em que nós temos o input através do dispositivo de microfone, em que a nossa voz entra nesse aparelho e é convertida em dados. Nós temos um dispositivo interno de output, que seria o próprio fone de ouvido, ou seja, pega as informações eletrônicas e transforma em som, transforma em voz, para a gente poder escutar na nossa orelha. E o pininho que vai conectado no nosso celular, ele é um dispositivo 2 em 1.
1. As informações tanto entram como também saem através dele, fazem o input e o output. Login ou logon representa se conectar a algo através de um usuário e uma senha, como por exemplo o Facebook. Já fazer o logoff ou logout representa você sair desse sistema. Ou seja, era um sistema que você já estava conectado, já estava, entre aspas, logado e você não tem mais o interesse de ficar lá dentro. Então você sai, você faz o logout. Sign in é quando você se registra em algo. Quando você criou a sua conta de Gmail, por exemplo, você fez o seu sign in. Já o sign out representa a função de saída, não necessariamente de descadastramento do serviço, mas simplesmente porque você não tem mais interesse de estar logado. Então o sign out é mais ou menos um logoff, já que também tem a função de sair, desconectar, não fazer mais uso naquele momento. Agora vamos a alguns termos do computador de mesa. Casing ou case representa o gabinete, e a ideia do gabinete é ser uma espécie de armário de metal para poder proteger e armazenar as peças internas do computador de mesa. Então a placa-mãe, o HD, o drive de disco, fica tudo guardado e protegido pela case. Monitor seria o monitor, dispositivo responsável por transmitir a informação virtual de forma visual para o usuário poder captar e fazer a interação com o sistema. Keyboard é o teclado, dispositivo de entrada de informação, utilizado para fazer a interação básica com o computador, inclusive para fazer a escrita. Mouse, que a tradução direta é rato. Da mesma forma que o teclado é um dispositivo de entrada de informação, para que o usuário possa fazer a interação. A ideia é que através do mouse a gente consiga ter um dedo virtual na tela para poder apontar para aquilo que a gente quer abrir, executar, fazer acontecer. Apesar da tradução ser rato, a gente não usa esse termo em português. Utilizamos mouse mesmo. Atenção para a grafia de mouse, já que em muitas vezes provas para concursos ou para entrevista de emprego, eles colocam essa pegadinha, pedindo para você escolher qual que é a grafia correta. Speakers representa o dispositivo de transmissão de som, dispositivo de saída, que é o termo empregado para as caixinhas de som do computador. Microphone seria o microfone, dispositivo de entrada de informação, utilizado para gravar sons, gravar a voz do usuário. Já na área da impressora, nós temos termos específicos. Document é o documento, que é o termo aplicado tanto no objeto que vai ser impresso, como também ao objeto que já foi impresso. A folha, o trabalho, a capa. Para imprimir usamos paper, que é papel, o documento, a folha de sulfite, a folha A4. Printer seria a impressora, o dispositivo que vai fazer a impressão. Print é a impressão em si, é o termo aplicado ao documento que foi impresso ou que vai ser impresso. Scanner é o scanner, é o aparelho que capta as informações de um documento, uma foto, e transforma ela em um documento virtual para ser replicado através de uma impressão ou para ser armazenado no computador ou em um cartão de memória. Ink é a tinta da impressora, sendo que por padrão a impressora ela tem basicamente 4 cores. System é o termo aplicado para o sistema. Existe o sistema de impressão, o sistema computacional, o sistema de gerenciamento de dispositivos, e na área de impressão existe seu próprio sistema. Problem ou failure são 2 termos que se aplicam a um problema que ocorreu, a uma falha, algo que aconteceu que está impedindo que um processo seja executado corretamente. Aqui na tela eu coloquei um exemplo de uma mensagem de um erro que pode acontecer em uma impressora no idioma inglês, que está lá. Ink System Failure, ou seja, deu uma falha no sistema de tinta, já que failure é falha, system é sistema e ink é tinta. There is a problem with the printer or ink system, ou seja, tem algum problema que está impedindo que a impressora funcione corretamente. Pode ser uma falha com a tinta ou com a própria impressora. Turn printer off, then on, ou seja, desligue a impressora e depois ligue ela novamente. If problem persists, contact HP, ou seja, se a falha continuar ocorrendo mesmo após você ter reiniciado a impressora, contacte a empresa que desenvolveu o equipamento, que no caso é a HP. Pendrive, flash drive e thumb drive são os termos aplicados ao pendrive, ou seja, um dispositivo de armazenamento portátil que utilizamos hoje em dia. Memory card é o cartão de memória. Flash memory geralmente são termos aplicados a um dispositivo de armazenamento da mesma forma que um cartão de memória, só que é um dispositivo fixo. Por exemplo, o seu celular ele tem uma memória interna, uma memória que não pode ser trocada, não pode ser removida. Chamamos
chamamos ela de flash memory. Disket ou floppy disk é o dispositivo utilizado para armazenamento de informação. Hoje em dia não utilizamos mais esse equipamento, pois ele está defasado, já que guarda uma quantidade muito pequena de informação. External 8DD seria o HD externo, dispositivo de armazenamento, que da mesma forma que o pendrive, a gente pode carregar consigo muita informação, só que ele é um dispositivo mais pesado e consegue armazenar muito mais do que um pendrive convencional. Headphone seria o fone de ouvido. Head é o termo para cabeça e fone para dispositivo de saída de informação do tipo áudio. Headset tem a mesma função do headphone, só que ele traz um microfone aparente para poder captar melhor o som do usuário. Earphone seria o fone de ouvido, dispositivo intra-auricular, ou seja, um dispositivo que você enfia na orelha. Tanto que tem algumas pessoas que têm sensibilidade no ouvido e não conseguem utilizar esse tipo de equipamento, já que ele é um pouco invasivo. Hoje em dia existem vários modelos de fone de ouvido, mas esses três são os principais e é importante que você saiba distingui-los. Smartphone seria o celular. Smart representa o termo inteligente. Então qualquer equipamento que leva o termo smart, a gente pressupõe que ele é inteligente, ou seja, ele é multifunção, principalmente em relação à conectividade com a internet. Smart TV é a televisão inteligente, ou seja, a televisão que acessa a internet, que você tem a opção de carregar aplicativos, principalmente os programas streamers, que são os programas que através da internet você consegue carregar algum conteúdo multimídia, como YouTube ou Netflix. Smartwatch, que seria o relógio inteligente, que é aquele equipamento que ele se conecta com o celular, faz uma sincronia com a rede para você conseguir ter alguns dados, batimento cardíaco, mensagens de redes sociais, tudo através do seu relógio. Case ou cover seria a capinha do celular, que é um equipamento opcional de proteção do dispositivo, já que o celular ele é bastante sensível a quedas. Browser, que seria o navegador, que é um aplicativo, um software que serve para você poder acessar a internet, acessar as páginas, carregar o conteúdo disponível mundialmente. Já o modem é um aparelho que fornece a internet ao ambiente. Pega um sinal que vem da rua, vem de um poste e transforma ele em um sinal de internet para você poder utilizar na sua empresa ou na sua casa. Router ou access point é o roteador, dispositivo que pega um sinal de internet do modem e converte ele em um sinal sem fio. Wireless representa em português o termo rede sem fio, que seria a parte de conectividade com uma internet sem você precisar ficar conectado a nenhum cabo. Um celular, por exemplo, ele é totalmente wireless, que tem as opções de você fazer conexão através de Bluetooth, Wi-Fi ou 4G. Network representa o termo de conexão, rede de computadores, sempre com a meta de compartilhar informações, compartilhar dados. Sleep e Hibernate tem basicamente a mesma função. Quando você está utilizando o computador e deixa vários programas abertos, de repente você quer fazer uma pausa para tomar banho ou para fazer compras, você pode colocar nessas opções, a máquina, entre aspas, ela vai ser desligada e quando você ligar ela novamente, ela vai continuar exatamente de onde ela parou, com todos os programas abertos do jeito que você tinha deixado. Dessa forma você poupa tempo, tanto em inicializar o sistema operacional, como também em continuar a realizar o trabalho. Shutdown é o termo usado para desligar o sistema, encerrar as aplicações. Restart ou Reboot representa o termo de reiniciar, começar do zero, recarregar o sistema. Geralmente usamos essas funções quando a nossa máquina está apresentando algum problema, geralmente reiniciando. O problema ele é corrigido, ele é sanado. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de fazer as atividades pelo Google Sala de Aula. Em caso de dúvida, entre em contato comigo. Um grande abraço, saúde, namastê.